E deu ruim, hein? Temos aí briga na extrema-direita. Olha, tá feia a coisa, viu? Em Belo Horizonte, o Zema, que é um dos maiores aí bolsonaristas ou ex-bolsonaristas, começou a trair a família Bolsonaro e o Nicolas Ferreira. Olha, até pouco tempo atrás, tanto o Bolsonaro como o Nicolas, como o Zema, estavam juntinhos no mesmo palanque, porque derrotar o PT era a coisa mais importante de todas e porque eles diziam que tinham os mesmos valores e ideais. O Zema chegou aí a ser cotado, por alguns ainda é cotado como o presidenciável bolsonarista, aí, o candidato bolsonarista para a eleição de 2026. Pois bem, parece que não. O que acontece é o seguinte, vai ter eleição agora para a prefeitura e o Bolsonaro está apavorado com o número de traições que ele está sofrendo. É uma atrás da outra. E Belo Horizonte, para quem não sabe, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O que quer dizer o seguinte, Minas Gerais tem o segundo maior número de eleitores de todo o Brasil. Belo Horizonte é a capital do estado. É uma prefeitura muito importante para todos os partidos. Pois bem, o Bolsonaro quer que o prefeito de Belo Horizonte seja alguém do PL, alguém da confiança total dele e do pessoal do PL. O Nicolas Ferreira tem o seu braço direito, o seu aliado, que é o Bruno Engler. O Bruno Engler, ele tá num escândalo aí com o Nicolas Ferreira, um escândalo de que na campanha para deputado federal em 2022, lá atrás, do Nicolas Ferreira, o Nicolas recebeu dinheiro aí de uma empresa que era do Bruno Engler, depois essa empresa virou do Nicolas, enfim, olha, uma coisa bem estranha aí, que tem todos os indícios de roubo de dinheiro do fundo partidário, para quem não sabe, ou do fundo eleitoral. Para quem não sabe, parte das campanhas é financiada com o dinheiro dos eleitores que querem financiar o candidato, e parte das campanhas de alguns candidatos é financiada com dinheiro público do fundo eleitoral. E muito candidato usa o fundo eleitoral para roubar dinheiro público a cada 4 anos. Eu sempre uso esse exemplo, eu morei muitos anos no Guarujá, que é no litoral de São Paulo, e tinha um candidato lá no Guarujá, que não posso nem falar o nome, né, porque o Brasil é o país em que o poste é que faz xixi no cachorro, então é eu que vou ser processado. Tinha um candidato lá no Guarujá que todo mundo sabia que esse cara só fazia campanha para fazer caixa 2 com dinheiro do fundo eleitoral e pegar ali e embolsar 1 milhão, 2 milhões, sabe, sei lá quanto a cada 4 anos. Todo mundo sabe que ele o ganhar era o menor dos problemas dele. Ele queria pegar dinheiro público cada campanha. E muito candidato faz isso. Alguns vão para ganhar, mas também. Tanto é que quando começou ali a Lava Jato e tudo mais, o que se falava mais era de caixa 2, que era o quê? Candidatos roubando para si dinheiro que seria para campanha. Pois bem, tudo indica aí que o Nicolas e o Bruno Engler fizeram aí juntos isso aí. Então são muito de confiança um do outro. O candidato oficial do Bolsonaro em Belo Horizonte é o Bruno Engler, do PL, que é o lá 22, é o número dele e tudo mais. Ok. Eis que o Zema, bolsonarista, começa a apoiar outro candidato. Não apenas isso. Não, é claro que não. O Calil, para quem não sabe, Calil foi apoiado pelo Lula na eleição para governador em 2022, perdeu do Zema. O Calil também, para mim, eu chamaria isso de traição. Ele teve apoio do Lula em 2022 e agora em 2024, em vez de apoiar o Rogério Correia, para quem não sabe, o pré-candidato aí do PT é o Rogério Correia, que é o 13, que é do Lula, do PT. Pois bem, o Calil, em vez de apoiar o Rogério Correia, ou em vez de ele mesmo se candidatar, né, já foi prefeito 2 vezes, ele resolveu se unir ao Zema. E olha, o Calil já xingou o Zema de tudo que é nome. E na campanha de 2022, os dois se xingavam de tudo que é nome. E aí o Calil e o Zema se uniram para apoiar o Tramonte. O Tramonte, para quem não sabe, quem não é de Belo Horizonte, ele apresenta um programa do tipo Datena, lá em Minas Gerais. Então ele é como se fosse o Datena. Tem o Datena candidato em São Paulo. Por enquanto, o Datena a gente nunca sabe se vai desistir ou não. Parece que dessa vez o Datena vai, hein? Parece que vai. Porque as pesquisas mostram que no segundo turno, primeiro mostram que ele vai ao segundo turno, e segundo, mostram que no segundo turno ele ganha de todos os outros. Então parece que o Datena dessa vez vai. Mas nunca se sabe. Mas o Tramonte é como se fosse o Datena lá de Minas Gerais. O Datena é mais conhecido nacionalmente, que o programa dele tem aí alcance nacional. Pois bem, o Tramonte é chamado pelos bolsonaristas de petista. Agora você imagina o Zema, bolsominion, do Partido Novo, que é extremamente bolsonarista, em vez de ele apoiar
Bruno Engler, que é candidato do PL, que tá ali com o Bolsonaro, com o Nicolas Ferreira, com todo mundo ali que o Zema se apoia para pedir votos, né? Ele apoia o Tramonte, que é chamado de petista pela extrema-direita, junto do Calil. O Calil, que era o candidato do Lula a governador faz 2 anos. O Carlos Bolsonaro ficou uma fera. O Nicolas Ferreira está espumando pela boca. O Nicolas Ferreira está uma fera, porque as chances do candidato dele ganhar em Belo Horizonte sem o apoio do Zema são praticamente nulas. Tem chance de alguém de oposição, como o Rogério Correia, ou alguém do PDT, enfim, alguém de oposição ganhar do candidato do Zema? Tem. Mas alguém de direita ganhar do candidato do Zema é praticamente nula a chance. Então o Tramonte está liderando as pesquisas no momento, lidera também de segundo turno. Obviamente, os mineiros não sabem que o Rogério Correia é candidato do Lula. Ele ligado ao Lula, ele sobe muito, ele tende a ir ao segundo turno e provavelmente vai ser PT contra o Zema ali, o segundo turno. Mas alguém de direita, a chance vai ser muito difícil. Ou seja, o Bruno Engler, candidato aí do Bolsonaro e do Nicolas, não vai nem para o segundo turno. O Carlos Bolsonaro foi às redes sociais. Primeiro ele fez um post que ele já apagou, mas eu salvei o post no Twitter, eu ia fazer o vídeo ontem, só que eu tava esperando o Carlos falar mais, que eu sabia que ele ia falar mais, ele falou mais, porém ele apagou o post, mas por sorte, eu fui pesquisar, né, as palavras que eu lembrava do post, e eu achei uma matéria do Globo, que tem parte do post dele, porque o Globo fez uma matéria sobre o primeiro post dele, não fez sobre os outros, mas sobre o primeiro fez. Então vamos aí na linha do tempo, o primeiro post do Carlos que ele apagou. Por que ele apagou? Porque depois ele foi mais pra cima ainda. E o Carlos é assim, ele apaga muito post. Carlos Bolsonaro, ele diz o seguinte: aqueles caras que falavam há anos que teriam que ter apoio dos eleitores do Bozo, se descolando do Bozo todos os dias fazendo escola. Onde estão as críticas contundentes dos liberais do Partido Novo ao sujeito apoiando com seu CPF um petista de carteirinha contra uma pessoa de direita sabida por todos? Ou seja, aqueles que falavam há anos que teriam que ter apoio dos eleitores do Bozo estão se descolando do Bozo. Zema falava faz anos aí que eu tenho que ter apoio dos eleitores do Bolsonaro para ganhar, porque eu tenho os mesmos valores ideais. E agora ele está com o seu CPF apoiando um petista de carteirinha. Pô, para ser petista de carteirinha teria que ser filiado ao PT. Mas o Tramonte é do Republicanos, que aliás, vem cá, é o partido do Tarcísio. Tarcísio também traiu, tá apoiando o Tramonte. Bolsonaro levou uma traição do Zema e do Tarcísio na mesma. Pois bem, o Carlos Bolsonaro falou isso, aí tem uma coisa que ele chama o próprio pai de Bozo. Aí tem um post dele aqui, de pouco tempo atrás, que ele fala assim, vamos ver se dá pra ler aqui, ele diz, falou Bozo? Queima. Queima, você sabe o que quer dizer aí no jargão aí de muita gente, a extrema-direita não é diferente. Queima falou Bozo, tipo, é gay, coisa assim. Queima rosca. Ele fala Bozo. Então, olha, liga A com B que você vai entender aí. Tá ruim a coisa pro Carlos, tá ruim. Pois bem, aí o Carlos aí chega e fala o seguinte, esse aí ele não deletou, hein? Ele fala, será que mais um dia e mais uma situação se passando, então cobrarão posicionamentos de união da direita ou só ficarão em cima do Bozo? Falou Bozo, queima. Não precisa responder o óbvio. O sistema é tão previsível. Vamos que vamos. Tá aqui Carlos Bolsonaro. Quem quiser pausa para ler, tá aqui o Carlos. Pois bem, tá falando do Zema. Aí, não contente, o Carlos resolveu fazer um vídeo. Publicou um vídeo aqui, ó. Enorme. Post enorme aqui, ó. Fez textão. E o vídeo, o mais engraçado é que ele põe um trecho do filme Tropa de Elite, que é um filme que claramente está denunciando as milícias. Ou seja, claramente está denunciando ele e a família dele. Mas muita gente não entendeu. Nossa, como eu tinha, não tenho mais, não são mais meus amigos, mas eu tinha amigos que se tornaram bolsominions, e aí não são mais meus amigos por isso, e que amam o filme Tropa de Elite e não entenderam
porcaria nenhuma. Pensa numa comunicação mal feita, foi o filme Tropa de Elite. As pessoas entenderam o oposto do que o filme quis dizer. Aí ele coloca ali a foto do Zema, do Calil e com o Lula, e coloca ali, vou mostrar para você aqui, o momento em que o Calil e o Zema se encontram. Então tá aqui Calil e Lula, o sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Mais 4 anos. Parabéns. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai existir. Tudo. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema... Fazer uma leitura. Ele coloca um vídeo com um trecho do Tropa de Elite. Olha, realmente as pessoas não entenderam nada desse filme. Tá denunciando ali as milícias. O sistema é realmente Bolsonaro. Em vez, talvez tivesse que ser ali um pouquinho mais claro. O Bolsonaro, o Bolsonaro, o bolsonarismo cria novas lideranças, o que fazem toda hora, tudo mais. Pois bem, aí ele faz um textão. Vou ler aqui um trecho aí para você, não vou ler tudo. Vamos lá. Veremos todos aqueles liberais exaltados espumando pelos cantos da boca, ou só quando o sistema determina? Nada do ocorrido é novidade para ninguém de bom senso. Apenas entendamos a cada dia que há os permitos e o porquê. E não sou eu que digo. Se você não entendeu, não se preocupe. A culpa não é sua, não, é dele. Querem apenas juntos censurar a internet para que o teatro volte a ser como antes, sem que você possa formar uma opinião. Quer dizer que o PT, etc., quer censurar a internet para que você volte aí a ser um fantoche da Globo, tudo mais, aí mete o Zema no meio disso aí. Aí aqueles caras que falavam há anos que teriam que ter apoio dos eleitores, o Bozo, aí, meu, tá ruim, cara. Tá ruim a coisa. O Nicolas não fez post nas redes sociais, porque o Nicolas está nos bastidores tentando articular aí mais apoio para o Bruno Engler, mas o Nicolas está irritadíssimo. O Malafaia, faz algumas semanas, ele fez um vídeo em que ele diz que o Zema é um traidor e que o Zema não merece apoio dos eleitores do Bolsonaro e que, caro cidadão de Deus aí, você não deve votar no Zema. É engraçado que como ele mistura aí a religião com você que tem a religião aí não deve votar no Zema porque tem a ver uma coisa com outra. O que tem uma coisa a ver com a outra? Pois bem, para o Malafaia é assim, tudo tem a ver com tudo e se alguém é da religião dele, não pode votar em quem ele disse que não deve votar. Então, ele diz aí pro rebanho dele. Eu fico pasmo como o pastor chama as pessoas de rebanho. Tipo, rebanho é rebanho de ovelha. Ovelha é um animal conhecido por ser extremamente burro, que faz até o que um pastor manda, até o cachorro consegue mandar numa ovelha. E aí eles falam, meu rebanho e tal. Eu fico, meu Deus, você é rebanho. Como pode a pessoa querer ser parte de um rebanho? Pois bem, no caso do Malafaia, que o rebanho dele, as pessoas que não pensam, que até um cachorro manda nelas, mas no caso é o Malafaia que manda, não votem mais no Zema de jeito nenhum, porque o Zema é traidor. O Malafaia também já partiu para cima do Tarcísio. E olha, o Tarcísio não declarou apoio aberto aí ao Tramonte, mas se precisar vai declarar. O Malafaia já falou que o Tarcísio tem seus próprios ideais e que o objetivo do Tarcísio é que ele seja o candidato em 2026. Aí quando ele fala isso eu penso, pô, Malafaia, tá atrasado aí na análise, né? Isso aí já se sabe, ó, faz mais de um ano. Tá atrasado na análise. O caso é que o Tarcísio é o candidato da Globo e do mercado financeiro e do Partido Democrata dos Estados Unidos e até se pensar, dependendo do que aconteça, do Trump para 2026 aí. Esse é o Tarcísio, tá? Ele é o partido aí o candidato do establishment para 2026. É ele que querem aí que ganhe do Lula, porque ele já está fechado com o mercado financeiro, já prometeu o que tinha que prometer, que são aí as privatizações, aí fazer o povo brasileiro ficar mais pobre, manter a mamata aí de mais de 800 bilhões por ano, vai aumentar essa mamata aí para mais de trilhão, tenha certeza, por ano, para os banqueiros que não precisam fazer nada para ganhar isso tudo, então é ele o candidato. E parte aí desse plano passa pelo quê? Pela
prisão do Bolsonaro e o bolsonarismo apoiar o Tarcísio para que ele dê um indulto para o Bolsonaro e o Bolsonaro fique pouquinho tempo preso e aí vai ter uma impunidade enorme para o Bolsonaro, mas para esse pessoal do mercado financeiro não tem problema nenhum, porque o que importa para eles não é punir bandido, porque se fosse punir bandido, eles todos estariam presos, essa é a verdade. O que importa para eles é eles manterem a mamata deles e manterem o povo brasileiro cada vez mais pobre para que eles fiquem cada vez mais ricos. É por isso que eles não querem a continuidade do Lula, é por isso que eles agora estão fazendo aí pressão para aumentar o dólar nessa semana e já tem parte da mídia culpando o Lula, apesar de que são fatores externos 100%, e aí o Campos Neto já falou que tende a aumentar os juros aí na reunião que vai ter essa semana aí do Copom, quer dizer, aumentar a mamata desses vagabundos, é isso aí que eles querem. Nós lutamos contra isso, se você também luta, inscreva-se no canal, compartilha, manda aí sua família, seus amigos se inscreverem no canal e seguimos aqui. Falou!